Mais que saber, é preciso reconhecer. Quando falamos sobre Jesus, a respeito de Jesus, é preciso entender que muito mais importante do que saber elencar uma lista de milagres, de ensinos de Jesus, saber coisas a seu respeito, é reconhecer quem de fato ele é, na sua profundidade, na sua divindade. Mais importante do que nos apegarmos aos aspectos humanos de Jesus e da humanidade de Jesus, é entendermos a sua divindade, quem ele de fato era, e entender que em Jesus nós temos Deus entre nós. Nós temos a presença divina, a revelação divina entre nós. E isso faz toda a diferença quando falamos sobre os evangelhos. E é por isso que o evangelho de João tem esse propósito. Nós já lemos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e que tem como seu principal objetivo trazerem uma narrativa detalhada sobre os eventos da vida de Jesus, sobre os seus milagres, sobre os seus ensinos. É claro que com essa intenção também de apontar Jesus como o Messias, como o Salvador, mas eles têm um propósito também firmado em traçar uma linha do tempo da vida e do ministério de Jesus. Ao longo do Evangelho de João, que nós começamos hoje a leitura, a propósito, hoje nós lemos o capítulo 1, 2 e 3, você vai perceber que João não se apega muito a isso. Ele não está preocupado em fazer uma lista exaustiva dos milagres, ele não está preocupado em colocar todos os ensinos, mas em tudo que ele coloca, em cada detalhe que ele menciona no seu evangelho, ele traz a aplicação de como esse aspecto, esse acontecimento aponta para a divindade de Jesus. Porque muitas pessoas olharam para Cristo, enxergaram a Jesus, mas não viram o Messias. Muitas pessoas presenciaram seus milagres, mas não viram a manifestação de Deus, não viram o poder de Deus. E qual é o valor disso? Do que adianta ouvir as palavras de Jesus, ver os milagres de Jesus, se você não enxerga aquilo que há de mais importante, que é enxergar o Salvador. É por isso que João escreve, e é interessante nós notarmos, nesses primeiros 3 capítulos, já vamos ver várias demonstrações dessa intenção de João. Como, por exemplo, no capítulo 1, no verso 10, ele diz, ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Jesus veio a esse mundo que ele próprio criou, e ele vai dizer que no princípio ele é a palavra, e a palavra existia, estava com Deus, a palavra era Deus, Jesus estava com Deus e era Deus desde o início, e ele vai dizer então que a palavra veio, ele veio ao mundo que ele criou esse mundo e veio ao mundo, mas o mundo não o reconheceu. O seu próprio povo o rejeitou. Eles o viram, mas não o reconheceram. Ainda no capítulo 1, no verso 26, quando João Batista é questionado sobre quem ele era, ele diz que ele não era o Messias, mas ele veio preparar o caminho para o Messias. E no verso 26, João diz para aquelas pessoas que o questionavam, eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Tem alguém que já está entre vocês, mas vocês não o reconheceram. Muitas vezes, as pessoas sabem sobre Jesus, ouvem falar sobre Jesus, o grande homem, o grande professor, o grande mestre, o psicólogo dos psicólogos, o mestre dos mestres, o isso daquilo, exaltam a sua sabedoria, exaltam os seus ensinos, mas não encontram nele o Messias, não encontram nele aquilo que de fato ele tem de mais importante. Ele é o Salvador, ele é o Verbo, a palavra que é Deus, que estava com Deus desde o princípio, a palavra se tornou ser humano. E da sua plenitude, como João escreve, nós recebemos graça sobre graça, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Ainda no capítulo 1, mais à frente, nós temos o próprio João Batista dizendo, eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado. No início eu não sabia quem ele era, eu não o conhecia, mas Deus me enviou para batizar com água, e ele me disse, aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. E eu vi isso acontecer, e portanto dou testemunha de que ele é o Filho de Deus. Algumas pessoas demoraram em reconhecer quem Jesus era, outros nunca reconheceram, e como isso é triste. Para a alegria de João Batista, muitos dos seus discípulos vão percebendo quem Jesus era,
E ao contrário da expectativa de outros, João se alegra ao perceber que os seus discípulos estão deixando de segui-lo, ao perceber que as pessoas estão procurando Jesus e não a ele, porque era necessário que ele diminuísse para que Jesus pudesse crescer, porque Jesus era de fato importante e não ele. João não se angustia quando seus discípulos procuram Jesus, João não se angustia quando as pessoas passam a segui-lo, porque o importante é que as pessoas reconhecessem em Jesus o Deus encarnado, o Deus presente. O Salvador se fez homem. Aquele que veio, João escreve no capítulo 3, aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra, falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e ele é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz. Jesus não veio falar simplesmente das coisas terrenas. Ele nos ensinou muito sobre a vida aqui, sobre como deveríamos viver aqui. Mas ele veio fazer muito mais do que isso. Ele veio nos revelar o Pai. Ele que estava com o Pai, veio do Pai, nos ensinou sobre o Pai. Mas como é triste que tão poucos tenham crido, tão poucos tenham o reconhecido. Mais importante do que meramente saber sobre Jesus é reconhecer quem Ele é. E esse é o meu desejo para a sua vida. Que você saiba sim sobre Jesus. Nós estamos lendo a palavra de Deus para conhecermos mais o Senhor. Mas que mais do que saber sobre Jesus, que você o reconheça como quem Ele realmente é. O Salvador, aquele que veio nos trazer a vida, que veio nos resgatar da morte. Morte é essa a qual todos nós já estávamos condenados, porque Ele não veio nos condenar, mas Ele veio nos dar a vida a nós que já estávamos condenados. E não há condenação nenhuma para aquele que está em Cristo, para aquele que está em Jesus. Creia nessa verdade, viva essa verdade, reconheça Jesus por quem Ele realmente é. Não se limite a saber sobre Jesus. Creia e o reconheça em sua vida como Senhor e Salvador da sua vida. Deus abençoe você, a sua família. Vamos juntos aprendendo, lendo, agora no Evangelho de João, que o Senhor fortaleça no seu coração o entendimento de quem Jesus é. Reconheça-o como Ele é. Deus abençoe você e a sua família. Vamos lá. Até amanhã.